Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje na nossa cozinha eu vou trazer para vocês uma receita de um prato que é sensacional. Risone com filé de frango e limão siciliano. Risone nada mais é de que é um macarrão. Sim, um macarrão. Só que ele é aquele macarrão que parece um risoto. Ele cozinha super rapidinho e fica uma delícia. Então esse prato mais ou menos fica pronto e dá pra gente ficar maravilhoso. E para essa receita nós vamos precisar então do risone, obviamente aqui eu tô meio pacotinho, um limão siciliano, queijo parmesão, manteiga, cebola roxa estou usando, mas pode usar a normal. Eu tinha aqui na geladeira, já estava cortadinha, então vou usar ela. Alho, piquei 4 dentinhos de alho, azeite, vinho branco e vamos temperar esse frango com pimenta, páprica doce defumada e sal. O que eu já adiantei? Um caldinho. Eu fiz um caldinho só com água e ervas finas de limão e deixei aqui ela já feita para colocar no nosso macarrão e ficar com um saborzinho muito mais gostoso. Bora lá para essa receita. Ó, vamos então colocar na nossa frigideira um pouco de azeite e um pouquinho de manteiga para grelhar primeiro o nosso frango, tá? Vamos colocar o azeite e a manteiga para não queimar nenhuma e nem a outra gordura e dar tudo certo. Quero pegar uma colher grande. Coloquei aqui. Temperado o nosso frango. O frango, peguei lá no cutelo, essa carne maravilhosa. Olha que lindos os filezinhos que vieram, todos muito limpinhos. E eu acho muito legal que o cutelo, eles estão mandando assim tudo embaladinho nessas embalagens aqui de plástico. O que acontece? O nosso freezer fica mais organizado. Então, se vocês têm interesse, eu vou deixar sempre o Instagram e o telefone do cutelo aqui na descrição do vídeo para vocês estarem entrando em contato com eles, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os filés. A receita eu vou usar 2 filés de frango. Bom, temperar, olha que prático que é, gente. Muita facilidade para nós. Temperar os franguinhos com sal. Pimenta. E a páprica defumada. Eu gosto de colocar páprica porque ele deixa uma corzinha no frango. Então fica com uma corzinha bonita. Pimentinha e páprica. Pode pedir quando vocês pede para o açougueiro deixar os filés não tão fininhos, tá? Mais grossinho porque fica mais gostoso para tá fazendo. Já deixei junto. E vamos grelhar primeiro esse frango e depois nós vamos reservar, tá? Filé de frango, para não ficar seco por dentro, nós vamos colocar na nossa frigideira e deixar e não mexer mais, tá? Deixou, assim que formar aquela crostinha, nós viramos, formou a crostinha, nós vamos reservar esse filé de frango e assim fica um filé de frango bem suculento por dentro e não fica seco. Formou já a crostinha aqui no fundo. Nós vamos virar esses filé de frango, ó. Como diz o meu digníssimo marido, é só 2 tombos, dá certo, Gabriela.
e deixa grelhando agora aqui desse lado. Ó, nosso frango já está pronto e bem feitinho, grelhadinho dos lados. Nós vamos reservar e nessa mesma panela vamos começar o preparo do nosso risone, tá? Então, aqui vamos pegar na nossa panela, colocar a cebola e o alho refogando a mesma gordura. Toda vez que vocês forem fazer algum risoto ou risone, que vocês forem fazer a carne, grelhem antes e usem a mesma panela, porque esse fundinho traz todo o sabor de um prato bem gostoso. Então aqui, refogar a nossa cebola e nosso alho. Assim que der uma murchadinha, vamos colocar o arroz, depois o vinho. Adoro com uma panela só. É muito prático, fica uma delícia. Vocês perceberam que já soltou todo o fundo, porque eu coloquei a cebola e o alho e já sugou todo o nosso fundinho e nossa panela vai ficar com um sabor incrível. Aqui nós já vamos adicionar o nosso arroz de risone, macarrão de adicionar ele, falando do risoto fundido. Vamos colocar um pouco do vinho branco seco. Lembrando que para preparo, sempre o vinho seco faz diferença em qualquer preparo de prato quando a gente faz de comida, tá? Vamos deixar aqui e deixar evaporando esse álcool. Agora, nosso vinho já evaporou, nós vamos colocar o caldo que eu fiz aqui com ervas finas e vamos deixar cozinhando esse macarrão. Olhar o tempo de cozimento da massa. Esse macarrão está contando aqui 10 minutinhos, então a gente vai deixar 10 minutinhos. Depois nós vamos finalizar ele e pronto. Enquanto nosso macarrão está aqui chegando no ponto dele, eu vou aproveitar e trazer a ministração para vocês. Aqui em Êxodo 18, do 17 ao 23, é um contexto onde o sogro de Moisés ele aparece. Então Jetro foi o sogro de Moisés, disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Por que ele estava querendo dizer isso? Porque todas as pessoas vinham para Moisés para resolver os seus problemas. Então, Moisés ele tinha uma multidão inteira para ele cuidar e ele estava ficando muito sobrecarregado, estava ficando muito cheio daquilo, de todos os problemas das pessoas. E tinha coisas que eram pequenininhas que dava para outras pessoas resolverem. Continuando. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como viver. Então aqui, o que está mostrando, o que Jetro está querendo dizer para Moisés? Que está certo o que você está fazendo. Que você deve ensinar as leis, de como deve caminhar com Deus, de como deve ensinar ensinar a palavra de Deus, o que Deus tem revelado para ele, para ensinar o povo. Então, Moisés era o líder de todo aquele povo. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de
1000, chefes de 100, chefes de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a vocês, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso e se essa for a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas essas pessoas poderão ir para casa com as questões resolvidas. Então, Jétro, o que ele fez? Ele trouxe uma solução para Moisés. Moisés era um líder e ele tinha toda uma multidão. E o que aconteceu? Ele falou assim, Moisés, para você não ficar tão cansado, coloque pessoas no seu lugar para te ajudar a resolver essas questões pequenas que dá para serem resolvidas. Mas todas as coisas também iriam ser chegadas para Moisés que não conseguiriam ser resolvidas. Mas o que me chamou a atenção aqui foi que o Senhor instruiu, através de Jétro, instruiu a Moisés para escolher pessoas o quê? Tementes a Deus. Não era qualquer pessoa que Moisés tinha que escolher para estar chefes de 100, chefes de 1000, chefes de 10. Então aqui ele fala assim, ó, deve ser homens que temam a Deus, que mereçam a confiança e que sejam honestos em tudo. Então, a partir do momento que o Senhor, ele te chama para trabalhar na sua obra, você tem que saber que aquele chamado você tem que cumprir de uma forma perfeita. Então, você tem que ser uma pessoa que teme a Deus, que seja honesto em todas as suas ações e que mereça a confiança das pessoas, que as pessoas, ao olhar para a sua vida como referência, elas não tenham do que falar, não tenham que falar. Então, por exemplo, o Senhor me colocou aqui para estar ministrando através das receitas. Então, eu tenho que ter atitudes que condiz com a palavra de Deus. Por quê? Vocês não podem olhar para a minha vida e enxergar, apesar de humana, mulher, e que eu vou falhar, mas as minhas atitudes em todo tempo têm que ser atitudes de que vivifica a palavra de Deus, né, de fato. Então eu tenho que ser honesta em tudo que eu falo, no meu dia a dia, em tudo que eu faço na minha vida pessoal, na minha vida dentro da minha casa, na minha roda com os meus amigos, nos ambientes em que eu convivo. Em tudo eu tenho que sair, por quê? Porque o Senhor as pessoas vão olhar para as nossas vidas e vão falar assim, nossa, uma mulher de Deus fazendo isso, uma mulher que está pregando e falando o nome de Deus, está tendo essas ações. Então o Senhor, ele vai nos lapidando, né? Então quando o Senhor escolhe as pessoas e Jétro fala para Moisés, presta atenção, Moisés, quando você for escolher as pessoas têm que ter essas características. Então, tementes a Deus, que temam a presença de Deus, a gente precisa de fato disso, pessoas que mereçam a confiança das pessoas e que sejam honestos em tudo. Então, aqui o Senhor nos alerta para nós sermos tementes, honestos e sejamos confiantes para cumprir a obra dele, né? Então, é muito legal isso, porque o Senhor, ele vai nos mostrando, a partir do momento que cada vez mais nós vamos nos aprofundando na palavra de Deus, o Senhor vai nos elevando a níveis espirituais e vai tirando tudo aquilo, né, que atrapalha o nosso andar, o nosso caminhar com Cristo. Eu acho isso sensacional, o renunciar para viver de fato o que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, que essa fique uma mensagem para a gente. Todas as nossas ações falam com a palavra que o Senhor determina para as nossas vidas. Nosso macarrão já está no ponto. E olha que delícia que ele fica. Deixa ele sempre com um caldinho, porque nós vamos finalizar esse prato. Aqui vamos colocar meio limão siciliano. Todo dá uma diferença aqui. Colocar o parmesão.
bastante. Terminamos. Opa! Delícia. Agora nós vamos montar junto franguinho. Prato para vocês. Deixa eu só acertar o sal, achando que vai precisar de sal. Sal. Não vou colocar mais pimenta, porque já tá com lemon pepper, tá com bastante pimentinha. Sal. E agora, montar essa maravilha de prato e provar que é a parte boa, né? Olha aqui, que delícia que ele fica. Opa! E colocamos. E vamos cortar os nossos filés de frango em tirinha para ficar mais bonitinho. Aqui. E vamos colocar aqui em cima. Está pronto o nosso risone. E agora a parte boa, a parte de provar. E a parte boa que chegou de nós estarmos provando esse prato. E aí, será que deu bom ou deu ruim? Muito, muito delícia. Eu acho a combinação do limão siciliano com frango é uma combinação muito perfeita. E o cítrico que ele traz para esse prato fica sensacional. E se você gostou dessa receita, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para as notificações, curte, comente, compartilhe com o máximo de amigos que você puder e até a próxima receita!